Olá galerinha, Clécio Clênio na área com mais um vídeo para o nosso canal, o Mundo das Coleções. E hoje eu vou fazer um vídeo, tô aqui no meu pequeno galpão, onde eu irei fazer um vídeo mostrando a importância das restaurações, certo? Bom, aqui temos muitas antiguidades, muita coisa empilhada como vocês podem ver. E muitas delas, uma coisa que é muito importante no processo do colecionismo são as restaurações. Existem diferentes tipos de restaurações para diferentes tipos de itens que podem ser aplicados. É claro, alguns deles vão requerer técnicas mais específicas, produtos químicos, maquinário pesado, entre tantas outras, né? Processos que são simples, outros processos já mais complicados. O fato é que muitos desses processos podem custar dinheiro, outros custam menos, né? E alguns você mesmo pode aprender em casa. Então aqui vou mostrar para vocês, ó, o que eu adquiri. Primeiro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês esse baú de cedro, né? Isso daqui era um antigo baú. Antigamente nas casas, né, de muitas pessoas não se tinha guarda-roupas, né? Em algumas casas até se tinha, casas de pessoas mais abonadas, mais ricas. E né, os baús acabavam sendo usados para guardar roupas. Ficava geralmente no pé da cama, onde se guardavam roupas, utensílios. E também eram esses baús que você usava quando ia viajar, né? E aqui, como vocês podem ver, esse baú tá perfeito, ó. Ele é um baú feito em cedro, mais especificamente de uma variedade de cedro que é nativa do Nordeste brasileiro. Nome científico Cedrela odorata, nome popular cedro cheiroso, devido ao seu cheiro forte, bem amadeirado, que é característico da planta. Em épocas de chuva, o cedro ele acaba ficando com um mau cheiro muito forte, né? Que é esse cheiro amadeirado, que é muito utilizado na indústria de perfumes também, né? Mas perto de sua casa, quando é plantado esses pés de cedro, não tem quem aguente o cheiro, né? Ela é uma madeira que já foi muito utilizada no Nordeste, né? Sendo que era muito encontrado antigamente. Toras dessa madeira, aqui ó, como vocês podem ver, era usado para fazer colunas de portas, essas coisas, né? Usado para as mais diferentes funções. Como essa janela aqui, ó, é de cedro, eu vou dar uma pequena restauração nela, né? E assim, e o importante aqui é que esses itens vão ser restaurados, né? Então, o baú, eu estou com um processo aqui de restauração dele, né? O que é que eu irei fazer? Eu vou dar uma lixa nele para poder tirar essas imperfeições, tudo tal. Como o cedro ele já tem substâncias que são próprias do cedro, né? Que já é produzida no próprio cedro, então ele acaba sendo uma madeira que o cupim não come, porque é muito amarga, ela já tem um químico natural que a protege. Então não vou precisar fazer nenhum tratamento químico específico, né? Se caso fosse uma madeira menos nobre, uma madeira que o cupim come, então teria que ser feito algum tipo de tratamento para poder barrar a infestação de cupins ou o aparecimento de futuras infestações, não só de cupins, mas de outros insetos, como broca e traças, né? Então, esse vai ser restaurado, né, também. Aqui, essa janela, eu vou restaurar ela. Só que como ela já está muito... eu acho que ela não vai ter serventia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um painel para pendurar chaves e ferramentas, né? Então, ele vai ser reutilizado, né? Na restauração dele vai ser feito isso, né? Outro item também que tem aqui, ó, onde vocês estão, cedro, quer dizer, onde está o cedro, onde está o baú de cedro, há uma estrutura que já foi de uma máquina, tá vendo, ó?
de costura, né? Eu acho que era Leona a estrutura, e a máquina que vinha em cima era uma máquina Singer. Você vê que é todo, ó, em ferro fundido, ferro grosso. Ele está enferrujado. Esse também futuramente passará por um processo de restauração, aonde eu estarei tirando todas as partes móveis dela, né, que no caso a parte do pedal, né? E então, ó, você vê que aqui não mexe mais. Tirarei todo o ferrugem e então estarei pintando com a cor original, que era geralmente era preto dessas máquinas. Como essa máquina era da minha mãe, então eu ainda tenho a máquina de costura que está em algum lugar. A bancada, que era geralmente feita de um tipo de madeira de compensado, ela não existe mais, né? Para fazer uma bancada dessa, futuramente eu posso ajeitar, improvisar uma, fazer algo que fique bacana, né? Mas até lá, ela era presa aqui, ó. Tem os parafusos dos 4 lados. Essa parte eu posso improvisar como uma mesinha, colocar uma tábua e fazer uma mesinha improvisada aí onde, né, eu estarei fazendo, reutilizando ela de uma forma bonita. Outra aqui, ó, outro baú de cedro, tá vendo, ó? Esses baús eu consegui recentemente, eles pertenceram ao meu bisavô e estavam em posse da minha tia, né? Porém, ela acabou jogando no quintal e então ela disse que eu podia pegá-los, né? Então vou fazer a devida restauração para preservar os itens, né? Aqui onde está uma partezinha se soltando, então eu vou ver a parte que estiver solta também, colocar pregos novos, todo o processo. Aqui estão as tampas deles, né? Que ainda contém, ela tem outro baú, que aquele lá era um baú mais ornado, né? Já era todo revestido, com um tipo de lona, bem trabalhado, tudo tal. O que eu irei fazer nesse processo, né? Como eu disse a vocês, estarei vendo aqui as partes que estão folgadas, apregá-las, dar uma lixa e então recuperar as partes móveis dele, como as dobradiças, aonde aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês, as dobradiças, certo? Então essa parte será feita. Outros itens que tem para restauração também. Esse é um antigo cilindro de madeira, né, de ferro fundido de madeira, que foi o primeiro cilindro, né, de pão aqui da minha região, do meu povoado. Esse cilindro de pão pertenceu a um tio meu e hoje ele está comigo, né? O cupim, ele praticamente destruiu os roletes, né, os 2 roletes, mas futuramente eu estarei refazendo esses roletes, né, em um bom carpinteiro. Então, a parte de recuperação das peças de metal é o mesmo processo, né? Produtos para tirar a tinta, removedor de ferrugem, convertedor de ferrugem, pintura, e o acabamento vai ficar show de bola, excelente, né? Outro item também que eu estou querendo fazer a restauração dele são ferro à brasa, né? Que eu tenho alguns na minha coleção. Esse, por exemplo, ele é um ferro à brasa que está em excelente estado de conservação. Um pouco enferrujado, mas ele está perfeito. Então, o que é que futuramente eu irei fazer nele? A parte do cabo, né? Que será... Eu vou conseguir um cabo para ele, ver se eu consigo o original. Se não, eu terei que usar algumas ferramentas com ferro, lixas e brocas, onde eu tentarei fazer um cabo novo, a alça, né, igual ao original. E então o cabo será feito, né, para poder pegar, certo? Esse daqui, né, que você vê que é do mesmo modelo desse, ele tá com a tinta dele original ainda. Então esse daqui eu vou tentar mantê-lo desse jeito, porque ele ainda tá
é meio que original. Uma coisa que é muito difícil você encontrar ferros hoje em dia, antigos, que vem com esse pino, né? Aqui, ó. Por dentro, como ele é, ó, bem, dá pra ver bem o detalhe ainda do ferro fundido, todo original, a tinta dele ainda, né? Então esse daqui será preservado do jeito que tá. Então eu farei o cabo dele, né? Refarei o cabo. Esse outro, encontrei ele numa casa velha que pertenceu a meu avô, né? Eu o trouxe. Ele era da minha avó e foi quebrado aqui em cima. Ó, você vê que tem a partezinha daqui, mas ela foi, ó, quebrada. E fizeram uma solda nele, só que uma solda, essas soldas normais. Solda que você vê em qualquer soldador, né? Solda de eletrodos. E ela é uma solda que é muito, assim, na minha opinião, eu acho que é uma solda muito fraca para esse tipo de restauração, já que ela é uma solda para reparos básicos, né? Nesse caso, eu vou lixar essa parte, pegar a original e mandar soldar com uma solda de eletrodos. Não, de eletrodo não, perdoe-me. Com a solda elétrica, que ela vai praticamente fundir o metal. Então, fica a parte depois, onde eu estarei fazendo apenas a parte do cabo, né? E o legal dele é que ele ainda tem a partezinha de trás, ó, da tampinha, né? Que é muito difícil você encontrar pedaços, ferros à brasa como esse daqui, ó, que ainda tenha a tampinha, mas ela será refeita, certo? E esse daqui eu não sei se ele tinha o braseiro, né, o atiçador, porque alguns vinham com o braseiro, que era para separar as cinzas do fundo, né? Mas é muito bonito esse daqui. Então eu vou estar fazendo futuramente a restauração deles, né? É um item na minha coleção. Um outro item que tem na minha coleção e que eu faço muito são as bicicletas. Ó, como vocês podem ver, bicicletas da linha Monarch. Tem várias aqui, tem para mais de 20, né? Para muita gente, isso daqui é lixo, né? Jogam fora, mas para uma mente bem centrada, consegue transformar lixo em ouro, né? Eu tenho aqui, ó, cobre correntes, e esse cobre corrente aqui, por exemplo, quando eu peguei estava completamente amassado, né? Meu pai mesmo disse que não prestava para nada. E você vê que um primeiro trabalho que eu fiz nele, eu fiz um pequeno trabalho básico de funilaria e desempenei, o que ficou muito bom. Aí tem processos de recuperação, né? Que você pode estar recuperando. O quadro, primeiramente, ele será lixado e todas as partes móveis que não tem nele, todas as peças com defeitos serão refeitas. Como se vocês podem ver nessa Monarch 80, o engate, ela tem o engate nos paralamas traseiros, mas já essa 86 aqui, ela não vai ter. Então, essa parte vai ser refeita, né? O cavalete também, se você olhar de um para o outro, você vê que o cavalete está um pouco diferente. O que houve adulteração. Então, geralmente, engates do cobre corrente também, assim como outras pecinhas, esse engate sempre estão com defeito, né? Ou quando não, há pessoas que fazem às vezes adulteração, como nesse quadro daqui de uma Monarch 1990, que aqui em cima, ó, alguém colocou essa barra, soldou ela, sendo que na original ela é para ser desse jeito, ó, liso, até chegar aqui embaixo, onde tem a parte do engate do paralama. Então, essa parte já foi uma adulteração e ela será removida para deixar no seu status de original, né?
muitas peças, como essa também. Os cobre... Aqui, ó. Os garfos, né? Muita gente joga fora porque diz, um garfo como esse não presta. Mas para uma pessoa que é bem centrada, um torneiro, um marceneiro dos bons, quer dizer, ele vai e consegue reaproveitar essa parte, ó. Esses garfos, a maioria deles já foram substituídos à espiga, né? Ó. Alguns aqui dá pra ver a marca da solda. Pronto, aqui, ó, tá trincado, tá vendo, ó? São marcas aqui, dá pra se ver aqui bem, que aqui já foi soldado, né? Então, um processo bem feito recupera todos esses garfos, né? Trocando espiga, tudo tal, e as peças vão ganhar um ar novo, né? Essa daqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa bicicleta que está pendurada é uma Monarch 1990. E ela, eu consegui peça por peça dela e consegui restaurá-la. Olha como ela ficou, a sua condição. Eu refiz toda a pintura dela, né? Eu fiz toda a pintura. Quando o quadro chegou, estava igual esse daqui, eu retirei a tinta, passei o removedor de ferrugem, convertedor, tudo tal, para depois passar a pintura, parte de adesivo e recuperação das peças, né? Como esse cobre corrente é um cobre corrente já velho, inclusive ele veio, né? Não vai dar para vocês verem, mas ele tinha um buraco aqui, né? Ele tinha um buraco aqui grande, o que acabou fazendo com que tivesse que ir alguns pingos de solda para poder restaurar essa parte que estava completamente corroída, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum que eu possa estar mostrando para vocês, né? Não, eu acho que não vai ter aqui por enquanto, mas ele estava quebrado e nisso a bicicleta, ó, como ela tá perfeita ali, né? Com as peças originais dela. E eu pendurei ela ali porque foi minha primeira restauração, né? Então, isso daí, minha gente. E várias dessas peças futuramente vão ser restauradas. Uma outra que eu achei, eu sei que ela não é um item assim de coleção propriamente dito. Porém, né, eu estarei fazendo, que é esse cachorro, né? Eu achei ele na rua, uma mulher jogou no lixo e simplesmente a cabeça arrancou. Ó, a cabeça tá aqui. E eu estarei fazendo a restauração dele também, né? Fazendo um trabalho em gesso e ficará algo bonito, né? Exatamente. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostarem, deixe o seu joinha, se inscrevam, que isso ajuda a fortalecer o nosso canal. E se você, que é do mundo do colecionismo, gosta do meu conteúdo, né, curte, compartilhe. E se você quiser ver algum tema específico sobre a sua coleção, quer que eu fale sobre alguma coleção específica, sobre algum detalhe, então deixe nos comentários que eu estarei fazendo futuramente um próximo vídeo sobre o seu tema, né? Então, é isso daí, minha gente. Até mais!